Boa tarde aos presentes, bem-vindos à 8ª Conferência Digital da Academia de Pescas e Ciências do Mar do Namibe. Hoje trazemos como tema processamento de alimentos em situação de pandemia. Temos como moderador o professor Paulino Conos, que traz-nos como preletores a professora Cândida Carlos, a professora Vitorina Chilungo e o professor Antônio Neto. Desde já, pedimos a vossa máxima atenção. Queremos reiterar os votos de boa tarde. E para hoje, nós trazemos o tema processamento de alimentos em situação de pandemia. Queremos dizer que temos como moderador o professor Antônio Panda Neto, professor assistente da Academia de Pesca e Ciências do Mar do Namibe, é formado em Biologia Marinha, mestre em Tecnologias Agroindustriais na mesma universidade. Em seguida temos a professora Cândida Carlos, professora assistente da Academia de Pesca e Ciências do Mar do Namibe, formada em Biologia Marinha no ensino superior e mestre em Merceologia e Gestão de Qualidade pela Academia Marítima de Guedinha. E de seguida, a preleitora e também é mestre em Merceologia e Gestão de Qualidade pela Academia Marítima de Guedinha. Portanto, retomando a palavra, queria dizer que estamos diante de mais um ciclo de palestras promovido pela Academia de Pescas e Ciências do Mar do Namibe. E para o dia de hoje, o tema que nós trazemos em tona é processamento de alimentos em situação da pandemia. Como é sabido, o novo coronavírus é uma pandemia mundial e, no entanto, a sua propagação ou proliferação tem gerado a interrupção de muitas atividades cotidianas das populações. E isto é devido ao isolamento social. E nesta senda, a Organização Mundial da Saúde divulgou uma série de medidas que, quando bem adotadas, então poderá se minimizar o risco de propagação desta mesma doença. E muitas dessas medidas, né, são abrangentes, têm gerado um encerramento de muitas atividades, o fechamento de algumas empresas e muitos outros serviços. Esta dinâmica fez com que adotasse outras medidas de funcionamento, outras medidas de trabalho, como é o caso de videoconferências para muitos, e outros têm de trabalhar em casa, e alguns, né, reuniões online. Mas, infelizmente, para o pessoal da indústria do setor alimentício, não tem a mesma sorte. Isto é porque tem de estar nos seus locais de trabalho, isso é no sentido de produzirem alimentos. E quando nós falamos da indústria de alimentos, nós estamos a falar de uma série de tipos de empresas. Queríamos aqui diferenciar a indústria de alimentos, aquelas que são diretas, que trabalham diretamente com os produtos alimentícios, que vão desde a produção, o transporte, o processamento, a distribuição, e temos aquelas indústrias do setor alimentício que são consideradas indústrias indiretas, aquelas que fornecem algum tipo de serviço para as mesmas indústrias. No entanto, uma grande responsabilidade das pessoas da indústria de alimentos, isso é no sentido de produzirem alimento com segurança para garantir a saúde das populações. Face a isto, para que se produza alimentos de boa qualidade, é necessário que se adote as medidas descritas no Código de Boas Práticas de Fabricação. Isto é porque estas orientações, quando bem aplicadas em todas as fases de produção de alimentos, desde a matéria-prima até ao produto final, então pode garantir a segurança dos consumidores. A razão pela qual a nossa abordagem de hoje
tem como objetivo abordar de forma explícita os cuidados que devem ser tomados durante a produção e fornecimento de alimentos em tempo de Covid. No entanto, surgem algumas questões, né, que teremos que debater na apresentação de hoje, como o que são boas práticas e como é que podem ser aplicadas nesta fase da Covid-19. Será que a Covid-19 pode ser transmitida por via de alimentos? Quais são os cuidados que devemos ter diante da compra, manuseio e preparo dos alimentos? No entanto, estas e muitas outras questões serão respondidas no decorrer das nossas abordagens. E para começar, vamos convidar o professor Panda Neto, que é docente da Academia de Pesca e Ciências do Mar do Namibe, que terá a oportunidade de abordar sobre o tema boas práticas de higiene e fabrico de alimentos em tempos de Covid-19. Olá, boa tarde. Eu vou abordar o subtema Boas Práticas de Higiene e Fabrico de Alimentos em Tempos de Covid-19, Estratégia de Segurança Alimentar e de Controlo Epidemiológico. Falando das boas práticas de fabrico, por quê? Porque a alimentação é saúde e é necessário que esteja em condições, ou seja, seja seguro para os consumidores. Em tempo de pandemia, é bem sabido que, devido ao confinamento e etc., a produção de alimentos é reduzida. E neste caso, neste momento, a indústria de alimentos vem desempenhar um papel essencial na sociedade, isto é, na produção de alimentos, como é do nosso conhecimento, e que o mundo hoje enfrenta esta ameaça que é a pandemia da Covid-19, que é o coronavírus. Então, nesta senda, os trabalhadores, ou seja, os funcionários das indústrias alimentares, não têm esta oportunidade de estar em casa, ou seja, são obrigados a estar a trabalhar para não faltar alimentos seguro durante a pandemia. Então, para tal existem requisitos. Para tal, existem requisitos, ou seja, recomendado pela OMS e a FAO, para indústrias garantir a conformidade com as medidas para proteger os trabalhadores da alimentação contra a propagação da Covid-19, de modo a impedir a exposição ou a transmissão do vírus. Então, este subtema tem como o objetivo destacar as medidas adicionais para manter a integridade da cadeia alimentar e disponibilizar os alimentos adequados, seguros aos consumidores em tempos de pandemia. Bem, então, como é do nosso conhecimento que o coronavírus é um vírus, ou seja, uma doença respiratória, que a principal via de transmissão é pelo contacto de pessoa para pessoa. Até ao momento não há evidência de que o vírus que causam doenças respiratórias sejam transmitidas por meio de doenças ou embalagens alimentares. Isto, o que quer dizer? Quer dizer que os coronavírus não podem se multiplicar nos alimentos, porque eles precisam de um hospedeiro humano para a sua multiplicação e propagação. E, por outro lado, os hábitos de higiene, ou seja, os hábitos de higiene dos manipuladores, as condições higiênicas sanitárias no local e a manipulação incorreta podem sim ser uma fonte do problema. Ou seja, já que não se transmite pelos alimentos, então eles podem ser transmitidos por embalagens e locais de processamento de alimentos. Por isso, as boas práticas de manipulação dos alimentos, nesse caso a boa prática de higiene e de fabrico, são bastante
essenciais, por isso devem ser aplicadas com maior cuidado e zelo. Transmissão do Covid também via alimento, ou seja, um estudo feito por Van Dorleman, Berchmakers, Morris e outros, né, que são estudos do Aerosol and the Surface Stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. Esta pesquisa mostraram que a sobrevivência do coronavírus, ou seja, que o coronavírus sobrevive em diferentes superfícies e que relatam que esse vírus permanece em plásticos até 72 horas, em objetos de aço inoxidável e até 4 horas em cobre e até 24 horas em papelão. E ainda a OMS alerta também que o coronavírus propaga-se pelo ar até 3 horas. Então, neste caso, é imperativo que as indústrias alimentares reforçam a medida de higiene, pessoal e treinamento de reciclagem sobre os princípios de higiene alimentar, de modo a eliminar os riscos da superfície de alimentos em embalagem por parte dos trabalhadores. Ou seja, já que não existe uma evidência da contaminação do coronavírus, é necessário destacarmos, ou segundo a OMS, estabelece algumas medidas essenciais, como a consciencialização dos sintomas da Covid, isto é, na fábrica de alimentos, como o uso de EPIs, que é equipamento pessoal, o distanciamento em todas as fases de processamentos e as boas práticas de segurança alimentar, como as boas práticas de higiene, bem como as boas práticas de higiene e limpeza em ambiente de processamento. Na consciencialização sobre os sintomas da Covid-19, a equipa de trabalho nas instalações de alimentos devem receber as instruções escritas e treinamento sobre como evitar a propagação do Covid-19. A OMS recomenda que as pessoas que sintam-se indispostas ficam em casa, ou seja, as pessoas que apresentam sintomas como a gripe ou sintomas parecidos com os sintomas da Covid devem ficar em casa. Os operadores das empresas dos setores alimentares precisam produzir orientações para que os funcionários sobre os relatos dos sintomas e a exclusão das políticas ou sejam excluídas do trabalho. As questões mais importantes é que os funcionários sejam capazes de reconhecer os sintomas precocemente para que possam procurar atendimento e testes médicos adequados, a fim de minimizar o risco e infectar os colegas no trabalho. E na consideração sobre os sintomas, é necessário que os trabalhadores sejam cientes, ou seja, saibam sobre os sintomas da Covid-19, né, que inclui, neste caso, a febre, a tosse, a falta de ar, dificuldade respiratória e fadiga. O segundo item, que é o uso de equipamentos pessoais nas indústrias alimentares em todas as fases de produção. O equipamento de proteção individual, como máscaras e luvas, são eficazes na redução da disseminação de vírus e doenças quando usado adequadamente em todas as fases do processamento de alimentos. As luvas podem ser usadas pelos trabalhadores de alimentos, mas devem ser trocadas com frequência e as mãos devem ser lavadas entre as trocas de luva quando da sua remoção. As luvas devem ser trocadas após a realização das atividades não relacionadas a alimentos, tal como abrir e fechar das portas e esvaziar as caixas e etc.
Os trabalhadores também de alimentos devem estar cientes de que o uso de luva pode permitir que a bactéria se acumule na superfície das mãos. Portanto, a lavagem das mãos é extremamente importante quando as luvas são removidas para evitar a contaminação no alimento. O fornecimento das EPIs, que é dos equipamentos como as máscaras, redes de cabelo, luvas descartáveis, macacões limpos e sapatos de trabalhos, ou seja, sapatos com redução aos carregamentos para os funcionários. O uso de EPIs tem que ser rotineiro em áreas de alto risco de estabelecimentos que produzem alimento para o consumo e alimentos prontos. Os trabalhadores de alimentos devem evitar tocar a boca e os olhos ao usarem as luvas. As luvas descartáveis não devem ser usadas no ambiente de trabalho como substituto da lavagem das mãos. O vírus Covid-19 pode contaminar luvas descartáveis da mesma maneira que chega às mãos do trabalhador. A remoção incorreta das luvas pode levar também à contaminação das mãos. O uso de luvas descartáveis pode dar uma falsa sensação de segurança e fazer com que a equipa não lave as mãos com frequência. E a lavagem das mãos é uma barreira protetora maior à infecção do que usar a descartável. O terceiro, as fases de produção. A OMS recomenda que é necessário haver distanciamento, ou seja, distanciamento entre os operadores das indústrias alimentares, isto é, alcançando minimamente o contacto entre indivíduos potencialmente infectados e indivíduos saudáveis. E todas as empresas ou todas as indústrias devem seguir as orientações físicas de distanciamento quanto possível. Isto é, este distanciamento ou distanciamento, este distanciamento é de menos de 1 metro, ou seja, devem manter pelo menos, melhor dizer, 1 metro, isso que é 3 pés entre colegas de trabalho. Nos locais onde o ambiente de produção de alimentos dificulta, os empregadores precisam considerar as medidas a serem adotadas para proteger os funcionários da contaminação do Covid. Neste caso, também devem ordenar as estações de trabalho em ambos os lados, ou seja, das linhas de produção, para que os trabalhadores não fiquem de frente um para o outro. Então, dar espaço às estações de trabalho, o que pode exigir redução na velocidade da linha, isto é, limitar o número de funcionários em áreas de produção. Na mesma senda, é organizar a equipa em grupos ou equipa de trabalho para facilitar a introdução, ou seja, para facilitar a interação reduzida entre os grupos em etapas de produção. O quarto, que é as práticas de segurança alimentares em todas as fases de produção, que são as práticas de higiene, nesse caso, higienização adequada das mãos, que a OMS recomenda que as mãos sejam lavadas com água e sabão pelo menos 20 segundos. E depois usar frequentemente desinfetante para as mãos à base de álcool e boa higiene respiratória, é cobrir a boca e o nariz ao tossir ou ao espirrar. E ainda fazer limpeza e desinfecção frequente nas superfícies e pontos de contactos como maçanetas de portas e entre outros, evitando contactos próximos com qualquer pessoa que apresenta sintomas de doença respiratória. E para concluir as boas práticas de fabricos e as boas práticas de higiene na indústria alimentar, as indústrias de alimentos devem ter um sistema de gerenciamento de segurança de alimentos que são baseados em princípios de análise de perigos e pontos críticos de controle. Neste caso, que é o sistema HACCP, para garantir os riscos de segurança alimentar e evitar a contaminação dos alimentos como dos manipuladores. E esse sistema de gestão
de segurança alimentar. É sustentado por um programa de pré-requisitos que inclui as boas práticas de higiene, como saneamento, a limpeza, o saneamento de áreas de processamento, armazenamento, controle de fornecedores, distribuição e o transporte. Então, para recordar que nas fases de produção durante o tempo de pandemia é bastante essencial ter em conta a fase do processamento, que é a primeira fase. E é uma fase bastante crítica, visto que há recepção de matéria-primas, ou seja, de materiais vindo de fora. Então, é necessário que as indústrias alimentares reforçam medidas de prevenção, túnel de desinfecção, nesse caso, o uso de IP, de desinfecção das botas, bem como as embalagens dos alimentos. E a última fase, que também é bastante essencial, que é a fase do transporte, que é a fase do transporte. E a fase do transporte também é bastante pertinente, neste caso, visto que a organização dos materiais a serem transportados, bem como o carro como transportadores dos alimentos. A OMS recomenda fortemente à indústria de alimentos a fazer o uso, ou seja, aos seus funcionários fazer o uso de IPs, introduzir o distanciamento físicos, aplicar medidas rigorosas de higiene e de saneamento. Desta maneira se reduz o risco da contaminação da Covid-19 dentro da indústria alimentar, e assim se fornece ao consumidor, e bem como manter a saúde dos operadores das indústrias de alimentos. Muito obrigado pela atenção dispensada. Queremos agradecer a apresentação do professor Panda Neto, referente ao tema de boas práticas de higiene e fabrico de alimentos em tempos da Covid-19. No entanto, o espaço que temos agora é direcionado para as questões. Então, todos aqueles que nos acompanham estão à vontade em fazer as questões e, para posterior, darmos as respostas nas perguntas que possam surgir. Lembrar que podemos ser sintéticos nas nossas questões, uma vez que temos outro tema a ser abordado. No entanto, também, para quem tenha uma contribuição, precisamos que seja sintético na sua explanação. Muito boa tarde. Boa tarde, Conseguem ouvir-me? Boa tarde. Sim, conseguimos ouvir. Boa tarde. Certo. Em primeiro lugar, eu gostava de parabenizar por esta iniciativa, parabenizar pela exposição do primeiro tema, feito pelo professor António Panda. Eu tenho uma questão, mas antes vou fazer uma breve contribuição. Realmente, tudo que foi aqui apresentado é o essencial, ou seja, é o ideal. É o ideal para que se corte a cadeia de transmissão do coronavírus,
por meio de alimentos contaminados. Portanto, é tudo isto, o uso de equipamentos individuais, enfim, todos os cuidados que todos aqueles que estão na cadeia de produção devem ter. Por outro lado, sendo um bocadinho mais realista e olhando para a nossa realidade, tais medidas eu penso que não são tão procedentes. Nós temos, ou seja, o nosso processamento, o nosso alimento é processado de uma maneira que desagrada a toda a gente e diante da pandemia seguramente criam algumas dúvidas em relação ao consumo de certos alimentos comercializados, sobretudo na via pública. Falo particularmente do peixe e da carne. Nós sabemos, e logo na via que dá acesso à Academia de Pescas e Ciências do Mar, têm estado ali senhoras que comercializam ali o pescado, sem qualquer, primeiro, não há cumprimento do distanciamento físico, como é o orientado pela Organização Mundial da Saúde, não há qualquer cuidado em relação ao manuseamento do próprio pescado, muitas das vezes as senhoras nem sequer usam a máscara de proteção para evitar os aerossóis, enfim, as gotículas que possam facilmente cair no produto a ser comercializado. Este é um exemplo que seguramente nós que temos estado a utilizar aquela via para termos acesso à Academia de Pesca, temos estado a ver mais. Existem situações de género nos mercados informais, no mercado 5 de Abril e outros mercados nas periferias da cidade. Então, para nós, o ideal é tudo aquilo que foi apresentado, mas o real é o que eu acabo de dizer, é o pão que é comercializado na via pública, enfim, portanto, e claro, estamos todos sujeitos a sermos contaminados por esta via. E em função dessa exposição, eu gostava agora de endereçar a questão ao primeiro preleitor, que é o professor Panda. Qual é o seu ponto de vista, qual é a estratégia que nos pode apresentar para garantirmos que o consumo dos alimentos, porque não temos muitas outras opções, muito por conta da nossa situação socioeconómica. Temos claramente aqui na província de Namibe a Cicopal Shopping, que oferece um serviço de qualidade, mas nem todo mundo consegue ter acesso àquele mini mercado, e agora abriu com um panorama assim muito diferente e que realmente confere alguma qualidade, confere poucos riscos relativamente ao acesso ao produto. Porém, eu gostava mesmo que o preleitor pudesse apresentar, talvez, em função da preparação que foi tendo em relação ao tema e olhando para a nossa realidade, quais seriam então as estratégias que devíamos adotar no sentido de nós, enquanto consumidores, com base na nossa realidade, pudéssemos evitar ao máximo a transmissão pelo consumo destes produtos que são comercializados ao ar livre. Obrigada. Muito obrigado pela questão, professora Domingas. No entanto, alguém tem mais alguma questão a fazer? Antes que vamos para as respostas. Sim, professor Conor. Sim, por favor. Professor Conor, muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos os colegas do webinar, né? E parabenizar aí o colega Panda, que está de aniversário, e também pelo seu tema que foi muito bem aqui representado. A minha questão é a seguinte, a questão mesmo é em relação aos alimentos. Eu tenho uma dúvida. O professor Panda, na sua abordagem, falou do tempo em que o vírus permanece em certos objetos, né? Falou aí acho que de metais e por aí fora. Eu tinha uma questão, quero saber, não refiro mais ou menos em questão dos alimentos, quanto tempo, por exemplo, que o vírus pode permanecer no alimento, porque vejo que também é recomendável que quando compra-se frutas, temos que chegar em casa e temos que lavar, é recomendável que lavamos as frutas com álcool, aliás, desculpa, com água quente, né, morna, misturando com lixívia ou mesmo com álcool.
a minha questão é, porque a que se deve essa recomendação? Quanto tempo é que esse vírus pode permanecer, se calhar, no alimento, nesse caso, principalmente nas frutas, né? E a questão é uma, por exemplo, se a fruta, por exemplo, se o vírus permanece na fruta, por exemplo, eu vou até o shopping, né? Ou em qualquer outro alimento, vou deixar fazer as compras, chego até a minha casa, será que aquele tempo, aquele percurso que eu vou fazer com o alimento, com a fruta, seja lá carne ou um outro alimento, o percurso que eu vou fazer, por exemplo, da porta de casa até o lavatório, até o lava-louça e meter a fruta, não há alguma chance, se calhar, desse vírus poder se propagar, por exemplo, também falou que ele pode, por exemplo, no ar, propagar-se pelo ar ou por, se calhar, movimentar-se em outras zonas da casa e poder permanecer lá. Essa é a minha questão. Vem assim um puzzle na cabeça que eu não consigo responder. Se calhar o professor Panda poderia, se calhar, esclarecer um bocadinho em relação a essa questão do vírus e a propagação nos alimentos. Muito obrigado. Ok, agradecer pela explanação feita pelos colegas, no caso o professor Panda e tanto o professor Condor. Durante a explanação, eu acho que percebi que o coronavírus pode ser transmitido através dos alimentos. E vi quais são os materiais e o tempo de durabilidade do próprio vírus. A minha questão baseia-se no seguinte: que tipo de alimentos devemos comprar? E se por acaso, quais são os alimentos que podem nos ajudar a fortalecer o nosso sistema imunológico? Muito obrigado. Eram essas duas questões. Obrigado, colega. Temos a questão anotada. E não temos algum tempo. Mais alguma inquietação que os colegas querem apresentar? Boa tarde. Boa tarde. Eu mandei uma mensagem para o bate-papo, moderador, mas acredito que não viu. Contudo, vou fazer lá na mesma. A minha questão é simples. Primeiro, parabenizar o professor e o grupo de trabalho. Mas a minha questão ia voltar-se na nossa realidade, para o nosso país. Em fases de pandemia e como sabemos que o porto de Luanda movimenta aproximadamente 95% dos alimentos que consumimos quase a nível do país, são os importados no caso, e nessa fase da pandemia estão apenas autorizados a fazer a circulação os transportes, quer seja de mercadoria de Luanda e para diversos pontos do país. A questão seria a seguinte: que medidas de biossegurança nesse caso devem ser tomadas a esses automóveis que circulam de Luanda para as outras províncias, levando principalmente alimentos, de modo a, se calhar, evitar essa propagação do vírus de Luanda para outros pontos. Muito obrigado. Muito obrigado pela questão. Temos a questão anotada, professor Eduardo. No entanto, também já tínhamos, dentro do bate-papo, já conseguimos notar a questão. No entanto, temos ela anotada e vamos criar condições de responder as mesmas questões. No entanto, podemos abrir mais a oportunidade para uma ou duas questões. Tivemos alguém que pode fazer. Gostaríamos que fosse sintético para irmos ao passo de respostas. Boa tarde, caros colegas. Não sei se estão a ouvir. Boa tarde. Sim, conseguimos ouvir. Antes de mais, quero dar os parabéns ao grupo pelo tema exposto. E a minha questão é, já que estão a falar dos cuidados alimentares, eu queria levantar uma questão, não sei se os colegas podem me explicar, não é? Em termos do sushi, já ouviram falar o sushi?
que é um prato feito pelos chineses, que é peixe cru, não é? Então, sendo que, ultimamente, estamos numa situação de pandemia, que os cuidados temos que ter com a alimentação, que é lavar os alimentos, as frutas, tudo mais, antes de confeccionar. Depois, os alimentos que nós compramos frescos, nós temos aquela segurança porque vai para o forno, ou são cozidos, acabamos por eliminar o vírus, se houver. E em termos de esses pratos de sushi, quais são os cuidados que as pessoas têm que confeccionar? Como é que tem que ser a lavagem do peixe nessa situação para poder fazer um prato desse? Quais são os cuidados que tem que ter sobre confeccionar esse tipo de alimento? Era só isso. Obrigada. Temos a questão anotada, é a colega Constância, não é? Sim, Constância Lima. Ok, temos a questão anotada. No entanto, se alguém tiver mais uma questão, pode fazer. Boa tarde, sim. Ok, aqui fala o engenheiro Monteiro. Queria agradecer também pelo facto de terem esboçado esse tema muito importante nesta fase. Obrigado a todos por formas que conseguimos tirar relações bem mais credíveis. Eu queria, na verdade, saber o seguinte: é possível ou é suscetível que as moscas levem o vírus do corona para casa, uma vez que estes vírus podem permanecer algumas horas vivos em certas superfícies? E quando olhamos superfícies estas que até investigações feitas alegavam que conseguiram descobrir também a presença dos vírus, por exemplo, em esgotos, suponhamos, em esgotos, e agora as moscas que estão ao ar livre em função do aglomerado de lixo que existe ao nosso redor, essas podem ser também transportadoras do vírus para casa? Essa é a primeira questão. E a outra, em função de os vírus poderem permanecer vivos em algumas superfícies por algumas horas, eu gostaria de saber se, porventura, compramos frutas, que normalmente muitos de nós compramos na rua, e se tiverem infectado, pondo-as no sol, a que temperatura provavelmente podemos achar conveniente? Okay, temos a questão anotada. No entanto, queria condições de responder todas as questões. No entanto, queria salientar uns aspectos. Muitas das perguntas feitas neste painel estão relacionadas com o segundo tema, onde vêm já bem dilucidados. No entanto, queremos responder as perguntas todas em simultâneo para evitarmos algumas repetições. Por isso, vou pedir a todos os que nos acompanham nesta abordagem que prestemos atenção à explanação do segundo tema, correta manipulação dos alimentos em tempos da pandemia Covid-19, e no fim teremos a oportunidade de responder todas as questões que por cá foram levantadas. E este tema, correta manipulação dos alimentos em tempos de pandemia Covid-19, estará em cargo da professora Vitorina Chilumbo e a Cândida Carlos, que terão a oportunidade de abordar sobre ele. Demos atenção. Muito boa tarde. Para dar sequência ao painel do dia de hoje, no qual nós estamos a abordar... Desculpem, está aqui um técnico a ajudar em alguma coisa, por favor. Desculpem, problemas técnicos. Então, nós vamos seguir com a segunda abordagem, na qual nós vamos falar sobre a correta manipulação dos alimentos em tempo de pandemia Covid-19. Dizer que todos nós sabemos que Angola e o mundo está se deparando com grandes desafios estes impostos pelo novo coronavírus, que é causador da doença Covid-19, e no qual a vigilância sanitária tem se demonstrado uma peça-chave fundamental para o combate a esta pandemia. Neste caso, há necessidade de nós
a necessidade de nós prestarmos atenção ou redobrarmos aquilo que são os esforços, aquilo que são as medidas de boas práticas de manipulação, fabricação, ou então as práticas de higiene que estão relacionadas à produção e processamento de alimentos. Assim, garantir que os alimentos cheguem com segurança à população angolana, e não só, tem se evitar que haja falta de abastecimento, aproveitando já a brecha, porque o professor Eduardo colocou a questão sobre a sequência ou então a necessidade de se abastecer ou de se transportar os alimentos de Angola para outros pontos, de Luanda para outros pontos, assim como os alimentos que nós recebemos, os alimentos que nós importamos de outras localidades. Realmente a necessidade de nós olharmos para toda esta cadeia e obedecermos então aquilo que serão as boas práticas de manipulação ou então a correta manipulação desses alimentos, de modo a que esses alimentos cheguem à mão do consumidor com segurança. Para tal, esta abordagem tem como objetivo apresentar de forma explícita os cuidados que devem ser tomados em toda a cadeia alimentar, desde a produção, transporte, armazenamento, expedição ou distribuição e até a mesa do consumidor, garantindo assim a segurança alimentar. Como se transmite o vírus coronavírus, então, que é essa questão que não se cala até hoje, por ser mesmo uma doença nova, e até agora a ciência não nos mostrar com eficiência respostas em relação ao Covid-19, nós sabemos que até agora, informações que temos é que o Covid é transmitido por gotículas ou então outras secreções que saem da boca e nariz de uma pessoa doente ou que esteja contaminada e não apresente sintomas, que são os famosos portadores assintomáticos. As gotículas ou secreções que contêm o vírus, nesse caso podem ser os espirros, a tosse, a fala ou a respiração, podem sobreviver por algum tempo sobre objetos e superfícies, e o toque de um objeto contaminado pode transferir o vírus contaminando para outros objetos e a mão de quem tocou nessas superfícies. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e estudos científicos, o novo coronavírus pode sobreviver por horas e até dias, a depender da superfície e da temperatura e umidade a que ele estiver exposto. Assim, os objetos que são tocados várias vezes, ou então aqueles que são tocados com muita frequência e por muitas pessoas, há necessidade de serem higienizados com regularidades para apresentarem maior perigo. Nesse caso, nós estamos a falar dos nossos celulares, das nossas canetas, quando estivermos nos locais de trabalho, das maçanetas e trancas das portas e janelas, as campainhas, os botões do interfone, os botões do elevador, as chaves, os corrimões, as sacolas, as embalagens, caixas, ferramentas e utensílios de produção. São uns dos objetos que devem ser higienizados com muita frequência, porque são objetos que muitas das vezes passam de mão em mão, ou então são tocados por muitas pessoas em diversos momentos. E dizer que até mesmo o chão pode ficar contaminado com vírus e os calçados são uma forma de transportá-los de um lugar para o outro. Temos acompanhado todos os dias a informação sobre a evolução da pandemia em Angola e o secretário de Estado para a Saúde Pública tem feito ênfase quase sempre em que o vírus não anda por si mesmo, as chaves que circulam. Então, quer dizer que cada um de nós deve ganhar consciência, deve ganhar responsabilidade de higienizar não só as mãos, mas sim a si mesmo antes de ter contato com as outras pessoas, principalmente quando nós formos à rua.
dizendo assim que as roupas, os chapéus e bonés, assim como luvas e máscaras, também recebem as gotículas ou tocam em superfícies contaminadas e podem carregar o vírus, que pode permanecer ativo nesses materiais por muitas horas. Por outro lado, esse vírus é sensível fora do hospedeiro, sobrevivendo por algum tempo, podendo assim ser facilmente inativado por detergentes, sabão, desinfetantes comum, como álcool a 70%, detergente de cozinha e outros. Sendo assim, por isso é que nós temos a orientação todos os dias que devemos higienizar as nossas mãos por serem membros do nosso corpo que nós colocamos muitas das vezes e sem querer levamos as mãos para os olhos, para a boca ou então para o nariz. Então vem a questão, o novo coronavírus é transmitido por alimentos. Até agora, evidências mostram que não há provas de que o novo coronavírus pode vir a ser um transmissor, ou então que os alimentos podem vir a ser um transmissor de coronavírus. Até agora nós sabemos que nós pegamos o coronavírus por contato com pessoas infectadas ou então com superfícies que possam ser tocadas por pessoas infectadas. E por que até agora garante-se que o coronavírus não venha a ser um transmissor, ou então não venha a ser um provável transmissor, o coronavírus, os alimentos não venham a ser um provável transmissor do Covid-19. Isto porque muito antes, já em 2002, teve o surto SARS-CoV e no ano de 2012 tivemos o MERS-CoV, pandemias muito semelhantes ao novo coronavírus e que ceifaram muitas vidas também, tiveram um impacto muito forte a nível do mundo, que porém nada até agora se provou que alguém tenha adquirido ou então tenha sido contaminado pelo novo coronavírus por via de alimentos. Então, assim, até agora, ainda, em relação aos alimentos, estamos um tanto quanto descansados, razão pela qual as medidas de sanidade em relação aos alimentos devem ser redobradas. No entanto, um indivíduo com mãos contaminadas pode manusear algum objeto, superfície ou alimento, depositando o vírus naquele local. O que é que nós queremos dizer com isso? O alimento, por si só, não é um transmissor de Covid-19, ou então do novo coronavírus. Porém, o mau manuseio dele, ou então o manuseio dos alimentos por pessoas contaminadas, eles podem vir a ser um provável veículo para a transmissão do novo coronavírus. Assim sendo, mesmo que os alimentos sejam considerados pouco prováveis veículos, que acabamos de dizer agora, considera-se fundamental atender às boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos nesse momento, de forma a continuar a garantir a entrega de alimentos seguros à população angolana e não só. Então vamos lá ver o que são boas práticas de fabricação de alimentos. As boas práticas de fabricação de alimentos são medidas ou procedimentos que devem ser adotados a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária e incluem higienização das instalações, equipamentos e utensílios, o manejo de resíduos, a saúde dos manipuladores, o controle integrado de pragas, entre outros. Dentro daquilo que vai ser o conceito de boas práticas, não vamos nos esquecer, por isso é que nós trouxemos aqui como abordagem a correta manipulação. Se estamos a falar em correta manipulação, é porque está envolvido ali a pessoa do manipulador. Quem é que vai ser então o manipulador? O manipulador vai ser a pessoa que vai ter contato direto ou indireto com o alimento, desde o momento da sua produção até aquele que vai ser o entregador do alimento. Ele também é um manipulador de alimento. Então, a este, ele deve obedecer com rigor e
a esta altura do surto que se vive, as condições higiênico-sanitárias para garantir a entrega de um produto com qualidade. A apresentação das boas práticas tem como objetivo fazermos chegar ao consumidor um alimento seguro, saudável, que tenha mais durabilidade e livre de qualquer agente contaminante que possa causar danos à saúde humana. Assim sendo, bem aplicadas essas práticas, diminuem sobremaneira o risco de diversas enfermidades transmitidas pelos alimentos, pois têm como foco a higiene e a qualidade em toda a cadeia produtiva. Bom, para nós termos uma correta manipulação dos alimentos, é necessário nós aplicarmos as boas práticas de fabricação e manipulação desses mesmos alimentos, né? Nesse momento estamos a falar da face ao Covid-19, mas que essas boas práticas devem ser necessárias a serem aplicadas diariamente na nossa vida cotidiana. Assim sendo, a Organização Mundial da Saúde, a FAO, recomendam que todas as empresas da área de alimentos implementem esforços para a garantia das exigências já constantes na legislação sanitária de boas práticas. O fortalecimento das boas práticas pode adicionalmente contribuir para diminuir a transmissão direta da Covid-19 pessoa a pessoa no ambiente de produção. Estas orientações aplicam-se a todas as faces da cadeia alimentar e outras organizações que também podem fazer parte de fabrico de higiene ou mesmo de embalagens ou caixas utilizadas para atribuirmos então os alimentos. Para o pescado, as boas práticas começam desde a sua captura, manuseio, transporte e expedição. De todos os alimentos que nós temos na nossa vida, né, desde as frutas até o pescado, todos eles têm a sua atividade da água, que permite a contaminação de micro-organismos. E desses alimentos, o que tem maior percentagem de água é o pescado. Por isso mesmo é que nós colocamos essa foto aí para demonstrar que o pescado é um dos alimentos que facilmente pode se decompor devido à quantidade de água e à sua composição química e biológica. Nesse caso, se os procedimentos de captura e manuseio do pescado a bordo das embarcações, em unidades de processamento, na distribuição e no mercado de peixe não forem corretas, esses produtos estarão expostos a todo tipo de contaminação, especialmente do próprio manipulador. Essa é a razão de que todo manipulador, como já a minha colega disse, que o manipulador é a pessoa que entra em contato com o pescado, ele deve estar também ciente ou consciente de higienes que ele deve ter pessoal. Como primeiro, antes dele trabalhar, ele deve tomar banho. Quando chegar no serviço, também deve tomar banho, usar o uniforme correto para poder manipular os alimentos, assim também como o pescado, usar botas, gorros, luvas, que é para ele entrar em contato com o produto, por quê? Porque ele é o principal transportador de contaminação, pode ser por meio de micro-organismo ou mesmo da Covid-19, se ele for transmissor. Durante a distribuição dos alimentos, ressalta-se a importância da proteção adequada do transporte. Os produtos que necessitam de refrigeração ou congelação devem ser monitorados em todo o percurso que for levado o produto. Por exemplo, nos transportes, nesse caso, as embalagens onde serão postos, os monoblocos onde serão postos os produtos, devem ser higienizados, deve-se controlar, por exemplo, a temperatura de refrigeração do transporte, no caso de levar produtos que devem ser refrigerados ou congelados, não só o pescado, como também utilizando temperaturas que são de acordo ao tipo de fruta ou de tipo de alimento que serão levados. Por exemplo, pode ser levados daqui dos navios até
ao local de manipulação, que são as fábricas, ou mesmo ser transportados por outros locais do país. Então, a etapa de transporte dos produtos deve seguir todos os procedimentos de boas práticas de fabricação. As superfícies que possuem maior contato com os colaboradores devem ser higienizadas com frequência. Tem que ser higienizado com frequência porque estamos a falar de alimentos e quem se alimenta somos nós. E se nós comemos qualquer produto que esteja infectado, quem terá problemas somos nós, que podem ser a infecção, ou seja, contaminação infecciosa ou mesmo toxológica, que pode provocar até a morte da pessoa se esse produto não for corretamente manipulado. Assim sendo, vamos falar da importância dos cuidados relacionados então com a higiene dos alimentos. As boas práticas ou os cuidados durante a manipulação de alimentos previnem várias doenças. Esses cuidados devem estar inseridos no nosso dia a dia, como já foi dito, de quem prepara as refeições e não somente em tempos de Covid, como também nós já falamos. Quem prepara as nossas refeições somos nós mesmos. Então, quando nós adquirimos os alimentos, temos que ter todo o cuidado necessário para poder desinfectar os nossos produtos, os nossos alimentos, a fim de nós comermos produtos com qualidade. Compras de alimentos durante a pandemia da Covid, que não devia ser só durante a pandemia da Covid, mas já que já estamos a falar sobre o assunto. As nossas fotos aqui mostram diferentes mercados. Temos os mercados formais e os informais. E, sendo assim, mercados, feiras e padarias são ambientes onde podem ocorrer grande circulação de pessoas que entram em contato com a alimentação, com os alimentos e superfície. Se vocês notarem nas fotos, vocês vão ver que esses alimentos estão todos descobertos. E nós aprendemos que tantos vírus como os micro-organismos podem estar expostos ao ar, podem estar expostos nos instrumentos, nos carris que nós utilizamos para colocarmos os nossos alimentos. E se nós não tivermos cuidado, nós mesmos não andarmos com os nossos detergentes, ou seja, os estabelecimentos comerciais não estão equipados com todos os procedimentos essenciais que é para poder evitar a contaminação, estamos a correr risco de sermos contaminados por essa Covid-19 ou mesmo até com micro-organismos que podem provocar problemas estomacais e, consequentemente, pode levar à morte da pessoa. Deste modo, são necessários alguns cuidados, né? Alguns conselhos que nós vamos deixar aqui, que são: não vá às compras se você é do grupo de risco ou apresenta alguns sintomas de doenças respiratórias. Faça a previsão do que irá consumir para reduzir as idas aos locais de compra de alimentos. Não é sair de casa sem saber o que é que você vai comprar. Faça já uma lista de tudo que você vai comprar para ser mais breve dentro do mercado. Limpe o carrinho ou cesto com álcool 70% antes de colocar as mãos ou as compras. Nesse caso, nós sabemos que o mercado é um local onde entra muito fluxo de pessoas e nem todos eles seguem os regulamentos estabelecidos pelos nossos órgãos que cuidam, que preocupam-se muito conosco. Nesse caso, é necessário que nós mesmos, conscientemente, passamos a levar o álcool, se for possível, desinfectar mesmo o carrinho antes de você tocar e, na medida que você vai tirando as coisas das prateleiras, higienizar as suas mãos. Por quê? Porque pessoas que às vezes não sabem o que é que vão comprar. Ele pega, por exemplo, vamos dar um exemplo, o saco de arroz ou saco de fruta, né? No caso de nós irmos, por exemplo, aqui a Shoprite. E ele não quer comprar aquela fruta, não quer levar aquele saco de arroz. O que é que ele vai fazer? Larga. E você que não viu, não sabe, e nem sabe o que é que essa pessoa também está contaminada, o que é que você vai fazer? Vai pegar um saco de arroz, vai pegar essa fruta e leva até a sua casa. Então, temos que ter cuidado a isso. No local de compras, mantenha a distância de, no mínimo, 1 metro de outras pessoas. É um caso que muitos de nós não seguimos. Fizemos aglomerações ao lado dos mercados, nas praças, e isso é que está fazendo com que a contaminação ou o número de contaminantes no nosso país esteja aumentando. Durante a compra, não coloque a mão no rosto, nariz, olhos ou a boca. Até mesmo quando você estiver a pagar,
né, no caso das compras, tiver a pagar, ou mesmo até receber troco. Nós às vezes recebemos o troco, pegamos no nosso troco e estamos a querer coçar a cara e tal, e não sei o quê, temos que ter cuidado com isso. Use sacolas retornáveis durante as compras, podem ser higienizadas a cada uso. No caso de guardar as compras no porta-malas do carro, limpe as mãos com álcool em gel e também o volante e o banco do veículo. Armazenamento dos alimentos em sua casa. Reserve um local para deixar as sacolas de compras. Muitos de nós, quando saímos do mercado, chegamos à nossa casa, o que é que nós fizemos? Entramos com as compras até dentro de casa, colocamos elas às vezes em cima da mesa, ou mesmo nos balcões dentro das nossas casas. É um erro que nós cometemos. Então, o que é que nós devemos fazer durante esse momento? Arranjamos um local, uma mesa, só mesmo individual, onde nós vamos colocar as compras, depois de serem feitas, que é para podermos fazer a higienização mesmo naquele local. Higienizar a mesa, colocar as sacolas aí, e depois retirar elas, pôr já dentro de um recipiente, levar dentro de casa, no caso das pessoas que tenha a cozinha já equipada e tal, e fazer mesmo a seleção e a lavagem dos alimentos dentro de casa com água corrente. Caso não tenha água corrente, numa bacia, coloque umas gotas de desinfetante ou mesmo lixívia e vai lavando as frutas, vai levando a batata, outras coisas que forem compradas, mesmo até o peixe, com água corrente individualmente, que é para não haver contaminações com outros produtos. No caso do uso de sacolas de compra de plástico, descarte-as, né? Compramos, por exemplo, as paletas que vem o peixe, vem a carne, vem algumas frutas, vem o arroz e outras coisas. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos tirar o saco do arroz, abrimos, colocamos em baldes, né? Nós, as senhoras, sabemos muito bem como fazer isso. Colocamos em baldes, em outros locais que não sejam nas embalagens que saíram do mercado. Ao retirar os alimentos da sacola, inicia a higienização dos alimentos. Antes de fazer a manipulação, limpamos com álcool gel ou mesmo água clorada, com lixívia. Depois fizemos o nosso processamento, o manuseamento dos alimentos. E depois de nós fizemos, após a manipulação dos alimentos, vamos novamente limpar então a mesa que foi posta os alimentos. Higienização de embalagens. A higienização dos alimentos em embalagens vindas de mercados ou feiras é recomendada, infalivelmente. Vidros, latas, plásticos, vidros podem ser limpos com água e sabão. Temos que ter mesmo paciência. Embalagens flexíveis podem ser limpas com papel, ou papel toalha e álcool que sustenta. Outro subtema diz higienização de frutas e hortaliças. O conselho que se dá é: retire e descarte folhas, partes e unidades dos vegetais que estejam estragados ou então que estejam com defeitos mecânicos. Aquelas frutas que já têm problemas, já está com feridas, podemos falar assim, e que normalmente a tendência em casa é fazer o quê? Depois de lavar, pegamos na faca, retiramos aquela parte que já está danificada e deixamos a parte que achamos que está boa para nos alimentarmos. Mas o conselho que se dá é, quando nós notarmos que as frutas, as folhas, até o pescado ou a carne, sentimos que o cheiro ou as suas características organoléticas não são desejáveis, devemos descartar esse tipo de alimento. Lave em água corrente os vegetais folhosos. Estamos a falar da couve, do alface, da jimboa, do espinafre, folha a folha. Frutas e legumes um por um. Enxague os vegetais em água corrente. É o mais correto, mas nós sabemos a realidade do nosso país, da nossa vida aqui. Nem sempre nós temos essa condição. Então, o que é que devemos fazer? Se lavamos, por exemplo, num recipiente, temos que lavar com bastante água e fazer mudança dessa água, né? Limpar, lavamos, retiramos
e usamos outra água. Armazenar também adequadamente, independentemente do tipo de produto ou de alimento que nós temos em nossa casa. Se for produtos para refrigeração, vamos colocar na refrigeração. Se for produtos para congelação, vamos colocar na congelação. Se for produtos que é para colocarmos em sacos, por exemplo, no meu caso, quando eu compro couve, jimboa e repolho, corto já ele em pedaços, coloco no saco e faço aqui a publicidade e coloco então em refrigeração. Se for produtos secos, vamos colocar então em baldes. Se compramos, por exemplo, massa, vamos desinfectar pacote por pacote e colocamos também em recipientes secos. Tudo isso é para evitarmos mesmo a contaminação da Covid e também dos micro-organismos. Higienização de superfícies e utensílios. As superfícies, que nesse caso são as bancadas, as pias, os utensílios, que são os talheres, os pratos, os copos e por aí fora. Os eletrodomésticos que entram em contato com os alimentos devem ser limpos antes e após a utilização. Faça a limpeza com água e sabão, detergente para retirar resíduos de alimentos. Enxaguar água nas superfícies, utensílios também. E até se for com água morna, colocamos um pouco de lexívia, melhor ainda. Faça a desinfecção com a aplicação de solução clorada por 15 minutos ou álcool gel ou álcool 70%. Cuidados durante o preparo dos alimentos. Realiza a higienização de superfícies do utensílio após manipular os alimentos crus. Cozinhe bem os alimentos, principalmente os alimentos como a couve, os brócolos, a jimboa. É bom fazermos branqueamento antes de cozinharmos ou mesmo armazenar. Vários micro-organismos causadores de doenças são sensíveis ao calor. Nós sabemos que existem micro-organismos que são mesófilos e termófilos, então, na hora de fazermos o cozimento, devemos ter cuidado em saber que tipo de a temperatura que nós devemos utilizar para fazer o cozimento, então, desses produtos. Evite que os alimentos cozidos entrem em contato com os crus. Por quê? Porque pode provocar a contaminação cruzada. Alimentos prontos e armazenados na geladeira devem ser aquecidos antes do consumo. Atitude e comportamento durante a Covid. Alguns micro-organismos estão presentes e desenvolvem-se em várias partes do nosso corpo, como o cabelo, o nariz, a boca, os intestinos, a pele e principalmente as nossas mãos. As mãos são frequentemente o instrumento que promove a ocorrência de contaminações cruzadas, ao transferirem micro-organismos de alimentos crus para alimentos cozidos, ou de superfícies sujas contaminadas para superfícies limpas. Para evitar essas contaminações por contato das mãos, os manipuladores de alimentos devem manter as mãos limpas, sem fissuras. Quer dizer que eles não podem ter nem feridas, porque se eles tiverem ferida, podem sim contaminar os alimentos, facilitar o alojamento e desenvolvimento também dos micro-organismos. Organizar as tarefas de zonas mais sujas para as mais limpas. Para que nunca se cruzem alimentos, utensílios e equipamentos de diferentes fases do processamento, marcha em frente. Respeitar no espaço ou no tempo as zonas individualizadas destinadas à preparação, manipulação de produtos crus e de produtos finais prontos para o consumo. Quando é que nós então devemos lavar as mãos? Quando chegar e sair do local de trabalho. São os momentos que nós devemos lavar as mãos, antes de vestir e depois de despir a farda. Antes de colocar uma máscara, visera de proteção e depois de a retirar, também devemos lavar as mãos. Antes, durante e no final de uma simples tarefa de preparação culinária ou de limpeza ou de desinfecção, devemos lavar as mãos.
Após utilizar as instalações sanitárias, lavar as mãos. Após manipular sacos ou caixotes de lixo, lavar as mãos. Após manipular equipamentos e utensílios que foram utilizados, lavar as mãos. Após manipular alimentos crus, também devemos lavar as mãos. Então, como conclusão, nesse momento de muitas incertezas, e se tratando de um vírus novo, ainda faltam respaldos científicos necessários para novas afirmações. Enquanto isso, devem ser usadas boas práticas de higiene durante a manipulação e o preparo dos alimentos, com ênfase na lavagem correta e regular das mãos, que chega a ser uma das estratégias mais efetivas para reduzir o risco de transmissão e de contaminação pelo novo coronavírus. Muito obrigada a todos pela atenção dispensada. E assim demos como conclusão a apresentação do nosso trabalho. Muito obrigado aos seus colegas também pela exposição do seu tema. No entanto, queremos ser sintéticos em algumas questões, caso haja alguma intervenção de algum colega, que seja breve mesmo, para que respondamos as perguntas todas. No entanto, penso que o colega Francisco tem alguma pergunta para fazer, então gostaríamos que fosse resumida e clara para facilitarmos a abordagem. O colega Francisco levantou a mão. Não, penso que não. Alguém tem mais alguma questão que queira apresentar? Para posteriormente irmos à resposta. Queremos salientar também que as duas questões do professor Eduardo levantadas estão aqui anotadas e no momento de resposta então teremos a oportunidade de fazê-las. No entanto, não tendo questões em apresentação, poderemos passar para a parte das respostas. Queremos começar a responder às perguntas levantadas pela professora Domingas, que queria saber acerca das estratégias que devem ser adotadas no momento da propagação ou manuseio do alimento para que se evite a propagação do novo coronavírus. Então, gostaríamos que o colega Panda se debruçasse acerca desta questão. Respondendo à questão da professora Domingas, primeiro quero agradecer pelo contributo que a professora Domingas deu da realidade da nossa sociedade, principalmente cá em Moçambique. Este subtema foi praticamente alguns requisitos, ou seja, os requisitos da OMS e da FAO, a fim de reduzir ou eliminar a propagação do coronavírus no mundo. A pergunta, do meu ponto de vista, isto que a professora Dominga disse, do meu ponto de vista, qual é a estratégia a fim de termos, ou seja, de consumirmos alimentos seguros cá na nossa província, sinceramente falando, é difícil. É difícil responder isto, porque eu até poderia dizer, primeiramente, a falta de estruturas próprias para a comercialização do pescado, né? Isto não temos, ou seja, o mercado de peixe com sistema de gestão e segurança alimentares, né? Com todos os sistemas, tipo o HCP, as normas BRC e etc., né? Que são normas recomendadas pela Codex Alimentares, né? O que tange a segurança alimentar ou então a saúde do consumidores. E depois temos um problema de saneamento básico. Esse é um problema dificilíssimo mesmo. Isto, se não se resolver este problema de saneamento básico, então nunca teremos alimento saudável cá na nossa província. E para já eu terminaria a dizer um dos itens também bastante pertinente, que é a educação alimentar. Isto é que a nossa sociedade precisa,
né? Ali a falta de estratégia, ou seja, a falta das boas práticas de higiene, manipulação do alimento, tanto no mercado de peixe, no porto e nas nossas casas e durante a comercialização. Ou seja, é um caos, né? Atualmente vendo isso é... Por quê? Porque às vezes o peixe é contaminado pelas comerciantes, ou seja, né? Tirando o ambiente em si, que é a falta de saneamento básico, então é difícil. Então tem esses itens que é para responder à professora Domingas, né? Espero que satisfiz essas perguntas, não sei. E a segunda pergunta é da professora? Tens ali? A segunda pergunta está relacionada com a primeira, mas, no entanto, antes de irmos para a questão do colega Nicolai, a colega Vitorina tem uma chega quanto à mesma questão da sim, Domingas. Por favor, colega Vitorina. Ok. Só para contribuir na resposta dada pelo professor Panda, realmente nós temos sérios problemas de sanidade. Então, para responder à professora Domingas, o que nós apresentamos realmente é o ideal, que devia ser, o que na realidade, naquilo que é o nosso dia a dia, não é o que acontece. Mas para dizer que, apesar de nós não verificarmos de forma massiva o cumprimento daquilo que seriam as normas, de modo a evitar a possível contaminação, mesmo de pessoa para pessoa, ou por alimentos, ou dos alimentos nessa fase de pandemia, nós visitamos, durante as pesquisas que fazíamos, visitamos o mercado 5 de Abril, que a professora Domingas sabe como é que é o mercado 5 de Abril, visitamos o mercado municipal, visitamos o supermercado Shoprite, e mesmo na Shoprite é notório que não é cumprido com eficiência aquilo que seriam as medidas higiênico-sanitárias, de modo a termos certeza de que aqui está tudo a ser cumprido. Por isso é que a professora Cândida fez referência a nós termos a consciência de levarmos os nossos materiais de higienização quando formos ao supermercado. Porque nós, quando fomos à Shoprite, perguntamos se eles tinham material para fazer a higienização do carro de mão e não possuíam, mas a moça tentou justificar-se que de quando em vez assim o fazem, e perguntamos como é que se tem acompanhado os clientes durante a compra, porque nós vimos que o produto não vai ser o contaminante, mas porém ele pode ser um veículo. Suponhamos que alguém que esteja infectado tenha suado sem... Estamos em condições de ir para a segunda pergunta feita pelo colega Nicolai, que é quanto tempo o vírus pode permanecer na superfície do alimento. E também ele gostaria de saber o tempo que leva do mercado para casa, se há risco de contaminação com o alimento. Respondendo à pergunta do colega, do professor Nicolai, segundo a OMS, não há evidência, ou seja, o alimento é impossível ser contaminado pelo coronavírus, exceto se for por embalagem. Ou seja, estamos a falar das embalagens primárias ou então as secundárias, logo elas são contaminadas. E quanto tempo leva? Sim, eu queria saber quanto tempo do mercado de compra até a casa o transportador se tem algum risco de contaminação com o produto. Bem, isto vai depender do manipulador ou da pessoa que estiver a fazer o transporte do alimento. Porque se o alimento sair seguro do sítio comercializado,
e se a pessoa estiver saudável, o produto chega em boas condições em casa e não há risco de contaminação da Covid. Agora, se for contaminado durante, ou seja, se for contaminado no centro comercial, se for numa embalagem de papelão, ela tem 3 dias, ou seja, o vírus fica na embalagem durante 3 dias, então há risco de contaminação. Não sei se satisfiz a resposta do colega Nicolau. Sim, professor Panda, muito obrigado. Acho que também senti-me um bocadinho ultrapassado quando a colega, a professora Bela e a professora Chilombo a abordaram. Acho que introduz um bocadinho aquilo que foi a minha questão. É só um outro ponto. Então, quer dizer que neste caso, professor Panda, quer dizer que neste caso a lavagem, a desinfecção nas frutas, nos alimentos, é mais também para evitar, né, outros bactérias. Né? Outras bactérias, várias bactérias, na sim, qual exato. podem estar nas superfícies das nossas frutas, que de certeza podem ser uma questão, não digo lastimável, mas pode ser prejudicial para o nosso bem-estar. É isso, né, professor? Sim, é isso, exato. Obrigado, professor Nicolau. Muito obrigado pela atenção. E para dar algum acréscimo a esta questão, é que, segundo os relatórios da Organização Mundial da Saúde e a FAO, não há evidências da contaminação do coronavírus por alimento. Então, nós temos uma vantagem. Se nós adquirimos um alimento e seguimos as medidas, como é lavar as mãos, lavar os alimentos que nós compramos, então nós temos a vantagem de não sermos contaminados se por seguirmos as medidas que são orientadas. Então, em questão da cadeia dos alimentos, então nós temos a facilidade de adotar as medidas para não sermos contaminados, pois o vírus não se desenvolve nos alimentos. Muito obrigado, professor Pana, muito obrigado. Deu para perceber e sinto-me totalmente ultrapassado. Muito obrigado mais uma vez pela informação. A questão a seguir é apresentada pelo colega Edson. E o colega quer saber o tempo de vida do vírus nos alimentos e quais alimentos são aconselháveis consumirmos nesta fase. Respondendo a essa pergunta, o tempo de vida nos alimentos acho que já deve estar ultrapassada. Nós respondemos que não há evidências para tal contaminação. Agora, a segunda pergunta, quais são os alimentos que podemos consumir a fim de fortificar, né, o nosso sistema imunológico? Ou seja, só tem que ser a ingestão de alimentos, ou seja, consumo de alimentos orgânicos, os fitocompletos, os ricos em vitamina, fibra, proteínas e etc. Aí, fez alguma... A questão elaborada pelo professor Eduardo era sobre as medidas que devem ser adotadas no transporte de alimentos de Luanda, que é o maior centro comercial, para as demais províncias, incluindo a nossa província. Então, quais são as medidas que devem ser adotadas diante do transporte? O colega Eduardo, não sei se está ultrapassado nessa questão ainda, almeja que seja clarificada quanto ao assunto. Colega Eduardo, está em linha? Queremos salientar também que a pergunta elaborada pelo colega Eduardo foi já abordada pela professora Cândida Carlos. Então, não sei se ele... Professor Eduardo, eu acho que ele já não está na sala, porque não consigo ver aqui no número de participantes. Ok, obrigado, colega Edson. Então, poderemos passar para a questão elaborada pelo colega Monteiro, professor Monteiro. Eu queria saber se as moscas podem ser consideradas veículo transportador do vírus para a contaminação. Uma ideia? Colega Monteiro, segundo
a OMS ainda não há evidência que o inseto mosca pode propagar o vírus, ou seja, de um alimento para o outro. Sim. Obrigado pela resposta, professor Panda. A questão que se segue foi a elaborada pela colega Constância Lino, que falava do sushi. É mais uma pergunta do colega Monteiro, que fala da temperatura, é isso? Sim, a outra questão do colega Monteiro é referente à temperatura. A temperatura, exato. O estudo que foi feito pelo SARS-CoV-1, existia evidência, ou seja, a evidência de que o vírus é eliminado acima dos 35 graus. Mas atualmente a OMS emitiu um relatório sobre a estabilidade ou a resistência do coronavírus. Isto é um relatório de 2020 que diz que o coronavírus é eliminado a partir dos 56 graus Celsius. E a partir dos 4 graus ele propaga-se com facilidade. Não sei se o colega Monteiro está aí. Colega Monteiro? Acho que já não está. Não vejo também. Ok, falando do sushi. Do sushi, que é um alimento propriamente oriental. Eu já fui a vários restaurantes, mas eu não como sushi, devido aos constituintes que o pescado possui, como os metais pesados, a estamina, o mercúrio, etc. Então, para a preparação do sushi, devemos ter em conta primeiramente o local, né, em que a gente vai adquirir o peixe, se esse local possui todas as condições adequadas, e depois temos que saber, né, as características organolépticas do pescado antes de adquirir o mesmo, a fim de preparar o sushi. Então, com isto, a colega tem que verificar o olho do peixe, né? Nesse caso devem ser claros e transparentes. Caso sejam opacos e cinzentados, você não deve comprar, ver as guerras, a carne deve estar firme, a barriga do peixe deve também estar firme, as escamas devem ser brilhantes, né? As escamas não devem sair com facilidade. E também tem que peça ao vendedor, ou seja, pergunta ao vendedor quanto tempo o peixe está lá no mercado, se é um peixe já congelado há muito tempo, porque há micro-organismos resistentes a temperaturas baixas, ou seja, multiplicam a temperatura baixa e a colega ingerir, ou seja, se o peixe estiver sem essas características, ingerindo pode provocar certas consequências na saúde da colega. Não sei se ficou clara essa pergunta. Sim, o colega respondeu, estou a ouvir, estou atenta. O colega respondeu bem, sim. Também, infelizmente, também não consumo esse tipo de alimentação, mas tenho amigos, pessoas próximas que consomem, não é? Aí sim. A minha preocupação é em termos de cuidados com esses alimentos. Além disso, também nós falamos em termos dos cuidados da lavagem dos alimentos, por exemplo, as frutas, temos que pôr lexívia, né? Para poder ter a certeza com que a fruta está desinfetada. Agora, em termos do peixe, a água, qual é o produto que temos que utilizar na água, que vamos lavar esse tipo de alimento que vai ser consumido cru? Isso que quis perceber. Também lexívia, também quais são os componentes? Colega Constância Lino, queríamos aqui abordar, de princípio, que não há evidências da contaminação da Covid-19 por ingestão ou consumo de alimentos. No entanto, os princípios das boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos exigem que a lavagem do pescado deve ser com água corrente.
Então, uma vez que nós não temos nenhuma evidência científica da contaminação por ingestão de alimentos, então, seguindo as regras de segurança alimentar e princípios de HACCP, então, lavando corretamente o pescado com água corrente, então temos a facilidade de eliminar os vírus contidos na superfície do pescado. Então, deste modo, né, pode-se reduzir a carga microbiana ou então eliminar os vírus lavando com água corrente. Ok, colega, obrigada pelo seu esclarecimento, mas sempre fica um ponto de interrogação sobre isso, não é? Porque as recomendações, né, em termos de alimentos, nós temos que lavar com lixeira para poder tirar alguns restos, né? Isso é para quem consome, sempre ficamos com, porque não há evidências, não há resultado científico que comprove tudo isso, então mais vale precaver, não é? É o meu ver. Obrigada pelo esclarecimento. Vamos dar a oportunidade à colega Cândida Carlos e à colega Vitorina, que vão debruçar também sobre os assuntos, mas, no entanto, queríamos levantar já as questões que foram orientadas pelos colegas, de modo que, na sua abordagem, possam responder também as mesmas questões. A primeira questão é: de acordo com as normas internacionais de qualidade dos alimentos, qual seria a mais adequada para garantir a qualidade dos alimentos nesta época? De acordo com as normas, qual é a norma mais adequada nesta época da Covid-19? A segunda questão é: como especialistas em matéria de qualidade dos alimentos, que estratégias o governo angolano deve adotar para o pescado chegar com higiene no leste do país? Então, no decorrer das vossas abordagens, gostaria que respondessem essas duas questões. E agradeceremos que fossem sintéticos, uma vez que resta-nos pouco tempo de apresentação. Já está. Eu quero aqui frisar um pouco sobre as normas. No sistema de gestão de segurança alimentar, a única norma eficaz, para além do sistema HACCP, é a norma ISO, a norma ISO 20000, ou seja, é uma norma que aplica os pré-requisitos, né, que é as boas práticas, que já se explicou pela professora. A professora Vitorina e a professora Cândida já explicaram que as boas práticas de fabrico, bem como as boas práticas de higiene em todas as fases do processamento, ou seja, da recepção da matéria-prima, transformação até o produto final. Esta norma é que cumpre com todos os requisitos. Infelizmente, aqui em Angola, temos poucas empresas a usarem esta norma da ISO 2000 ou então o HACCP. Então, o sistema HACCP, isto porque se calhar o organismo que vela ou o órgão que vela pela segurança alimentar, não sei se seria a INADEC ou o Ministério da Indústria ou da Economia aqui em Angola, não implementam estas normas, visto que temos muitas fábricas de processamento de alimentos, bem como supermercados, a não implementar estas normas. O que é, ou seja, o que é bastante perigoso, né, para nós como a população, ou seja, para nós como consumidor, né, visto que a nossa saúde também depende de certos alimentos e é difícil. A outra pergunta era qual? A outra pergunta era qual? Falei da norma agora, não sei se... Foi? Já? Essa é mais uma questão. A questão é referente à norma. Qual é a norma? Não, depois da... Sim, é a ISO 20000, é a única norma. E depois? A segunda questão estará a cargo da colega Vitorina e a colega
colega Cândida Carlos, que terão ensejo. São questões relacionadas à segunda apresentação. Sim, agora queremos passar a palavra às colegas Cândida Carlos e a Vitorina Chilombo para a resposta de algumas questões, bem como outros contributos que têm referente ao tema. De acordo, por exemplo, a primeira questão, que fala sobre as normas internacionais de qualidade dos alimentos, qual seria a mais adequada para garantir a qualidade dos alimentos nesta época? Internacionalmente, as normas normalmente têm sido a aplicação da HACCP nas indústrias de alimentação. A HACCP é um sistema legislativo que tem como objetivo garantir a qualidade e segurança, higiene sanitária dos alimentos. E que não é menos do que a aplicação das boas práticas de higiene que nós devemos ter em toda a cadeia de produção, numa empresa, nos mercados, assim como em nossas casas. Se nós não estivermos conscientes da aplicação das boas práticas de higiene, então não teremos um produto de qualidade. E essa aplicação desse sistema deve ser aplicado desde a obtenção do produto até ao produto final, ou mesmo a expedição ou comercialização do alimento e chegar na mesa do consumidor com qualidade e segurança. A segunda questão diz que, como especialistas em matéria de qualidade dos alimentos, que estratégias o governo angolano deve adotar para o pescado chegar com higiene no leste do país? Até eu diria que não é só no leste do país, pode ser em todos os locais que estejam distantes de onde o pescado foi capturado. Essa aplicação de boas práticas devem ser aplicada desde o momento, ou seja, desde o ambiente em que o pescado é capturado. E nós devemos, por exemplo, determinar o local se a qualidade da água é eficiente ou não para se fazer a captura deste pescado. Os instrumentos utilizados, como diferentes tipos de redes, anzóis, que são utilizados para fazer a captura do pescado, também devem estar em condições de higiene para não contaminar o produto. E depois da captura do produto, ser colocado em monoblocos ou mesmo nos convés das embarcações. Esses convés de embarcações, assim como os monoblocos, também devem ser higienizados e de qualidade para não contaminar o produto. O produto posto nos convés ou mesmo nas embalagens, eles devem ter, os pescadores até já estão consciencializados de que eles devem utilizar gelo, porque nós sabemos que são aplicados diferentes tipos de pesca. Temos a pesca industrial, temos a semi-industrial e temos a pesca artesanal. Tanto uma como a outra, sempre que forem ao mar para fazer a captura do pescado, eles devem ter gelo, ou seja, devem ter condições nas suas embalagens para a proteção do pescado, que primeiramente é o gelo. E esse gelo deve ser feito com qualidade, com água de qualidade, água potável, para não haver contaminação do próprio produto em si. Todos os elementos que trabalham, por exemplo, na embarcação, eles também devem estar conscientes de aplicar as boas práticas de higiene pessoal, que é ter o uniforme higienizado, luvas também devem ser higienizadas, botas devem ser higienizadas, até chegar no local de estabelecimento, que é na indústria, passar para todas as cadeias de produção, que é o momento da recepção, onde se faz a triagem do pescado, o processamento, né, onde está a escamagem, lavagem, independentemente do que se vai fazer com aquele produto, essa cadeia toda de fabricação do pescado deve se aplicar as boas práticas
as boas práticas de higiene e segurança. Se nós falarmos a nível mundial, vamos falar que é necessário aplicar o HACCP para evitar os riscos do controle de qualidade. Como nós, na nossa realidade, no nosso país, ainda não aplicamos o sistema HACCP, então nós podemos aplicar as boas práticas de higiene, que é sensibilizar o pessoal que trabalha com pescado, assim como os outros produtos também, por meio de dar palestras. Nós já fizemos muito disso, para ajudar assim, então, todos os manipuladores, as processadoras convencionais, a estarem sensibilizadas em aplicar mesmo essas boas práticas de higiene, que é desde o gelo que eles devem utilizar, as embalagens, que são os equipamentos e tecidos que devem ser utilizados, devem estar sempre higienizados, antes, durante e após o processamento do pescado. E esse pescado deve chegar ao mercado, ou mesmo à mesa do consumidor, em qualidade. Se não tivermos qualidade, então nós vamos ter produtos com defeitos mecânicos, produtos com contaminações. Essas contaminações podem ser vindas mesmo a partir do ambiente do pescado, o manipulador, em todas as pessoas que trabalham diretamente com o pescado. E assim já respondo, por exemplo, a pergunta da professora Constância Lino, onde falava do sushi. Pode sim, senhora, comer sushi sem problemas nenhum, caso se siga todas essas práticas que nós acabamos de falar aqui, a partir da captura, a fábrica, até a sua comercialização. Pode sim, senhora, comer sushi. Até porque o sushi é feito com conservantes e condimentos. Esses conservantes e condimentos eliminam o crescimento de micro-organismos, ficam completamente inativados porque eles estão conscientes, ou seja, como é um alimento que veio da China, os próprios chineses estão consciencializados de que o pescado contém diferentes micro-organismos, e esses micro-organismos eles produzem toxinas, como por exemplo o Clostridium botulino, sarcina e outras bactérias, e se eles utilizarem os conservantes e os condimentos, vão, sim senhora, inativar o desenvolvimento desses micro-organismos. Só vamos ter problemas se nós comemos o sushi, caso não se aplique, então, as boas práticas de higiene. A colega Vitorina Chilumbo tem a bondade de partilhar os seus conhecimentos referentes às perguntas elaboradas, bem como contributo nos dois temas apresentados. Boa tarde mais uma vez. É só para dar um reforço na questão que o professor Monteiro colocou, se havia necessidade de colocarmos as frutas ao sol e por quanto tempo, já que o vírus é sensível ao calor. Não tem necessidade de colocar a fruta ao sol, até porque estaria a danificar a própria fruta. Para as frutas, tal como nós apresentamos as regras ou então as medidas a serem tomadas na higienização das hortícolas e vegetais e frutas, o professor só precisa de ter uma solução clorada em casa, neste caso podia ser a lexívia, pegar uma colher de lexívia ou então 10 ml de lexívia e despejar em 1 litro de água. Primeiro, lavar corretamente as frutas, uma a uma, neste caso, e depois colocar de molho durante algum tempo, pelo menos 15 minutos, nessa solução clorada. Ali estarias a matar qualquer micro-organismo que possa ser prejudicial à sua saúde. E neste caso, como nós vimos que não há evidências de que o Covid-19 é transmitido por via de alimentos, mas sim que há uma probabilidade de serem veículos, porque nós vimos que o primeiro surto do coronavírus surgiu na China no final de dezembro. Estavam a querer associar, ou então associaram ao mercado de peixe, mas que não houve evidências que o peixe era o transmissor, e
há um mês atrás ou há 2 meses atrás, surgiu de novo o outro surto na cidade de Pequim, né, onde associaram o salmão como transmissor do novo coronavírus e que após, até agora, os resultados que se tem é que foi detectado o vírus somente na madeira que se usa para o corte do peixe, mas que o peixe como tal, o produto não continha resíduo ou então não estava contaminado pelo novo coronavírus. Então, se nós seguirmos, tal como a professora Cândida falou e o professor Panda falou, se nós seguirmos com as medidas de higiene e segurança durante a manipulação, processamento dos produtos, vamos ter certeza que não teremos contágio do novo coronavírus por alimento, mas é mesmo questão de consciência. Eu vou ao mercado, devo evitar o mínimo de tempo possível de exposição no mercado e tanto mais que a professora Domingas disse que é visível no nosso país o não cumprimento das medidas de segurança estabelecidas pelo Ministério de Saúde, que é o distanciamento, não é cumprido e nós encontramos os produtos todos à exposição. Então, cada um, de forma pessoal e consciente, é que tem que se preocupar em cumprir com essas medidas de modo a não levar o Covid para a sua casa. De minha parte é tudo e agradecemos a todos pela atenção disponibilizada. Queremos agradecer também pela excelente abordação. No entanto, infelizmente, o tempo urge, né? Não temos tempo suficiente para abordar todos os assuntos de forma explícita. Esperamos uma outra oportunidade, temos ocasião para mais abordagens. No entanto, gostaríamos agora, nesta questão, que cada um dos preletores tenha 2 minutos para uma consideração final. No entanto, vamos começar com o professor Panda Neto para a sua abordagem de considerações finais no intervalo de 2 minutos. Por favor. Passa aqui. Caiu. Tá ouvindo? Ok. Boa noite mais uma vez. Então, na cena ainda do processamento de alimentos em tempos de pandemia, as últimas palavras minhas era a seguir, ou seja, que as indústrias alimentares seguem os requisitos da OMS e da FAO, né, no concernente ao distanciamento físico no local ou na sala de processamento, que velam pela saúde dos funcionários, ou seja, dos operadores na sala de processamento, que façam uso das IPs, que são os equipamentos individuais, e que implementam o sistema de gestão e segurança alimentares, né, na qual vai constar os pré-requisitos, que é as boas práticas de fabricos e as boas práticas de higiene. E só assim teremos alimentos seguros para os consumidores, bem como saúde para os funcionários das indústrias alimentares. Muito obrigado. Agradecemos pela intervenção e pelas suas considerações finais. No entanto, a colega Cândida Carlos tem a bondade de seus 2 minutos disponíveis para as considerações finais. Obrigada mais uma vez. Então, o nosso tema foi pertinente, foi muito bom, visto que estamos a viver num momento muito crítico por causa dessa pandemia, que é o coronavírus, que está a dizimar muitas vidas, mas se nós seguirmos corretamente
com a aplicação das boas práticas de higiene. Boas práticas de higiene. Vamos, sim, senhora, minimizar ou mesmo até reduzir o número de contaminação e não teremos tantos problemas assim de morte, porque o que nós temos de fazer mesmo é o uso das máscaras, no caso de trabalhamos numa indústria, fábrica de alimentos, usar as máscaras, usar o uniforme correto, estar separado de outros colegas, seguir mesmo as normas que são estabelecidas pelos órgãos competentes da segurança alimentar. Foi muito bom falarmos desse tema e agradeço bastante pela presença e a participação dos colegas. Obrigado pelas suas considerações finais. Colega Vitorina Chilombo, tenha a bondade da sua abordagem final em 2 minutos, por favor. Dizer que, embora provas de que a transmissão do novo coronavírus, o SARS, Problema, caiu? Alô, conseguem me ouvir? Sim, conseguimos ouvir. Dizia eu, embora não tenhamos evidências de que haja contaminação por alimentos do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, há necessidade de se reforçar as medidas de higiene e limpeza durante a preparação, confecção e consumo de alimentos, uma vez que as boas práticas conduzem à redução de números de vírus e diminuem eficazmente a probabilidade de contaminação. Entre essas medidas destacam-se a lavagem correta e frequente das mãos, a higiene das superfícies inertes, a confecção dos alimentos, aqueles como a carne e outros alimentos que necessitam ser confeccionados a calor, já que o vírus é sensível ao calor, e evitar eventos de contaminação cruzada. O que é que eu quero dizer com isso? Evitar o cruzamento entre alimentos crus e alimentos cozidos. Mas dentre essas todas, a que mais se evidencia é a correta lavagem das mãos, porque é a estratégia mais eficiente para evitarmos o contágio pelo novo coronavírus. Obrigada. Obrigado pela sua explanação, nas suas palavras finais. No entanto, queríamos desejar boas-vindas à doutora Carmen, motivo justificado. No entanto, estendemos a palavra, doutora Carmen, caso tenha alguma explanação quanto ao tema em abordagem, então tenha a bondade de partilhar conosco, doutora. Olá, boa noite. Na realidade, é um tema muito importante. E como eu não assisti, não vi a vossa performance, mas quero crer, se estão até agora a assistir, é porque cativaram. Mas a minha ideia é que nós precisamos, depois desse ciclo, de cada um de vós pegar nos assuntos que são aqui debatidos e trazer-me algum feedback em torno de ideias do que podem fazer. Este do processamento dos alimentos e a pandemia é de veras importante. E se nós nos protegemos com máscaras, também temos que passar esse conhecimento para a população em geral, e a nossa missão é mesmo esta, de que na realidade não vale a pena estar a lavar as mãos, usar máscaras, se depois não tem um conjunto de
digamos, procedimentos no dia a dia que vai, portanto, vai permitir que ele também se, digamos, se proteja do vírus. A outra coisa é, portanto, como eu dizia, na generalidade, que no fim vamos ter digamos, um brainstorm acerca mesmo de estas vossas contribuições. Por fim, devo dizer-vos que fora desse contexto dos ciclos, foi-nos solicitado pelo Ministério que nós pudéssemos dar tarefas aos docentes. Depois o Dr. Jerónimo fará chegar um conjunto de orientações para o assunto, e o que se pede é que se pegue exatamente em temas e que se trabalhe como trabalhos de fim de curso, mas como nós não temos aqui, ainda essa possibilidade, eu estou a pensar que na realidade foi uma boa oportunidade de vocês interagirem entre vocês, de estarem mais à vontade uns com os outros sobre a partilha dos conhecimentos que têm. E, portanto, esse ciclo está, portanto, a decorrer normalmente. Hoje é o 8º webinar, são 11, e, portanto, nós estamos a pouco mais, ou muito perto do fim. E acho que mais nada tenho a dizer, a não ser que dar-vos força e dizer que na insistência da performance é que está o nosso ganho. E, portanto, vocês têm muitas habilidades, têm muitas competências e temos que fazê-las ressaltar cá para fora. Portanto, muito obrigada por me darem a palavra sempre, nem que for no fim, mas eu virei sempre ouvir-vos e também aproveitar para ver-vos. Ok, então... Muito obrigado pela explanação, doutora Carlos. E queremos agradecer a todos por ter participado nesta palestra com o tema processamento de alimentos em situação de pandemia. No entanto, ficou alertas, né? Que para garantirmos a segurança dos alimentos precisamos seguir com todas as normas orientadoras dentro dos princípios do sistema ISO 22000. Na realidade, já não tenho mais nada a dizer. Muito boa noite e vou esperar que vocês terminem a live, vou só assistir. E, portanto, muito boa noite a todos e obrigada por ouvirem-me e por me compreenderem. Mais uma vez, obrigado, doutora Carmen. Então, queremos todos seguir as orientações que por cá foram deixadas, de cumprir com todas as normas orientadoras, né, as boas práticas de fabricação, ou seja, as boas práticas de manipulação dos alimentos, desde a produção primária até o consumidor final. Isto é no sentido de garantirmos a saúde nossa como consumidores. No entanto, não nos esquecendo, né, fornecidas pela FAO. Então, vamos terminar a nossa palestra passando um vídeo, né? Na realidade, 2 vídeos que dão a introdução ao próximo tema. E queremos convidar a todos os que nos acompanham para o próximo ciclo de palestra, que neste caso será quinta-feira, à mesma hora, 16 horas. A vossa atenção, por favor. Acabamos de assistir à conferência do dia com o tema Processamento dos alimentos em situação de pandemia Covid-19. Agradecemos a vossa participação e convidamos a participar da próxima conferência com o tema Desmistificação das superfícies,
face à Covid-19, a realizar-se no dia 30 de julho do corrente ano. Para assistir à conferência do dia noutros momentos, acesse a nossa página do Facebook, @APCMN. Muito obrigada.